Oferecimento Gorila. Boa noite a todos, sou eu, Mônica Feliciano, e hoje aqui na Oficina do Corpo nós vamos conversar sobre chás, né? Oficina do Corpo é um programa que tem como proposta trazer a você informações sobre qualidade de vida, atividade física, alimentação, administração do estresse, lazer, cultura e recreação, e hoje o tema é justamente um elemento interessante, mas que poucas pessoas usam como recurso para prevenir doenças, para manter-se saudável, que é a utilização de chás, né? Bom, conta a lenda, uma lenda indiana, que um praticante budista estava lá se concentrando e aí caiu no sono. E as pessoas que estavam junto com ele não entenderam nada, todo mundo meditando e ele dormindo. Bom, ele ficou tão indignado com a própria atitude que cortou uma vértebra de modo que ele nunca mais fechasse os olhos e jogou a pálpebra fora. E aí dessa pálpebra nasce uma planta que depois se tornaria o chá preto, que faz com que as pessoas então criem resistência ao dormir, né? Fiquem vigilantes. Muito bem, essa lenda aí é de muito tempo atrás. E justamente esse tipo de erva na Índia não existia, portanto a origem dos chás, na grande maioria, se devem aos chineses, né? E não somente para se manter acordados, muito pelo contrário, os chás eles têm assim funções maravilhosas, terapêuticas, antioxidantes, de relaxamento, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Principalmente porque a flora brasileira constitui uma fonte inesgotável de saúde. E nossos ancestrais sempre souberam aproveitar essa riqueza, justamente usando as plantas com propriedades medicinais para benefício da própria manutenção da saúde. Isso, olha, desde o início dos tempos, tá? Só que lá no princípio da utilização dessas plantas, o que acontecia? Lá no início não se comprovava a eficiência terapêutica dessas plantas, né? Isso veio depois, mais tarde, com muitas pesquisas. Só vou pedir aqui a ajuda da produção, porque o computador desligou, tá? Muito bem, é importante então saber que algumas das plantas fazem mal à saúde. Por isso, não se pode tomar indiscriminadamente qualquer tipo de planta, muito pelo contrário, você tem que ter assim uma orientação profissional, né? Até porque elas se parecem muito como espécies. Procure sempre uma orientação e não saia colhendo por aí plantas quaisquer e tomando chás, porque às vezes essa semelhança, por ser assim muito parecida, pode fazer com que você ingira uma substância altamente perigosa e danosa para o seu organismo. No Brasil, pode-se encontrar na natureza chás que auxiliarão o organismo a combater diversos males. Chás purificadores, adstringentes, anti-inflamatórios, calmantes, antioxidantes, cicatrizantes, desintoxicantes, revigorantes, além de reequilibrar a bioquímica corporal. Muito bem, quer ver um exemplo? Um exemplo de chá diurético, tá? É o chamado Persea gratíssima, tá? Que significa nada mais nada menos do que o chá das folhas do abacateiro. Ele atua no organismo como diurético, como antiácido, serve para o tratamento, portanto, da gota, do ácido úrico e para cálculos renais. Vou dar mais dois exemplos de diuréticos, tá? O Cinara esculimus, esse é o nome científico da flora desse tipo de chá, tá? Cinara esculimus, que é também o chá da alcachofra, muito conhecido, né? Também diurético, auxiliar na limpeza do fígado, eliminando o excesso de colesterol no sangue, e também atua como antiácido. E aí,
continuando esses chás diuréticos, eu tenho mais um, tá? Que tem uma função direta no auxílio para eliminação e diminuição de cálculos renais. É o Sambucus nigra, que vem do sabugueiro, tá? Esse chá também é usado para pessoas que estão passando por uma situação assim, cachumba, sarampo. Ele é um poderoso sudorífero e realmente reanima as pessoas que estão resfriadas e com tosses, tá? Ok, vamos falar então sobre o preparo do chá. Na verdade, o chá ele pode ser preparado de duas maneiras, ou por infusão ou por cocção. O que é infusão, né? Infusão é despejar a água fervente na folha, na planta, e aí abafar por alguns minutos. Isso daí é a infusão. E a cocção? A cocção é justamente cozinhar a planta, cozinhar a folha. E esse processo, então, se restringe principalmente a raízes, a cascas e as sementes, a folha desde que seca, dependendo de algumas espécies, tá? E a fervura pode variar de 3 a 15 minutos, tá? Se você tiver alguma sugestão de chás, se você já fez algum tipo de tratamento à base de chás, mande também a sua sugestão aqui para mim, tá bom? Ok. Outros chás interessantes que podem trazer, assim, efeitos maravilhosos para o nosso corpo, tá? O Carapa guaianensis, tá? Esse chá, o que ele é? Anti-inflamatório. E sendo anti-inflamatório, o nome dele conhecido popularmente é andiroba, que além de anti-inflamatório é repelente e constituinte da pele. Um outro uso do chá interessante, além da ingestão do líquido, são compressas, tá? Então, fazer compressas com esse chá andiroba em partes do corpo inflamadas, partes externas, aí não se toma, partes externas inflamadas, faz com que você tenha uma diminuição daquela região inflamada e aí, por consequência, vá retomando a condição de bem-estar da pele, tá? Um outro também que é anti-inflamatório e que serve como compressa é o Altereia douradinha, da planta conhecida como douradinha. Ah, não estou conseguindo interagir com vocês, tá? Aqui no meu computador, não estou conseguindo, no momento, receber mensagem. Mas, a produção pode dar uma olhadinha? Ok. E aí, o que ele serve, o douradinha? Ah, desculpa, vou precisar da próxima que caiu, tá? A número 4, Rosi. Serve para desinflamar a bexiga, tá? É diurético, auxilia a prevenção e eliminação de cálculos renais. Obrigada. Muito bem. Um outro chá também anti-inflamatório é o da equinácea, tá? O nome científico seria Echinacea angustifolia, tá? Conhecido como equinácea, anti-inflamatório, auxilia em casos de gripe e na cura de ferimentos em caso de compressas, tá? E um outro que é muito conhecido, a gente pode inclusive introduzir na alimentação diariamente como tempero, como componente da salada, em doses pequenas, eu diria assim, uma colher de sopa por dia, é o gengibre, tá? O gengibre você também pode comer. E o seu nome identificador na flora é Zingiber officinalis. Zingiber officinalis, anti-inflamatório, muito bom para a garganta e para a digestão, tá? Na alimentação brasileira, o gengibre, ele não é assim muito explorado, né? Mas na alimentação japonesa. Mas você pode se beneficiar desse tipo de alimento tendo ali na mesa pequenas porções que você pode comer junto com o primeiro prato ou salada, tá? Qual outro uso terapêutico das plantas, dos chás, digamos assim? É para banhos, tá? Ele é ótimo promovedor de saúde quando utilizado para banhos. Banhos de imersão,
né? A água deve estar morna e o banho deve durar aproximadamente uns 20 minutos, tá? 15 a 20. Não é mais tempo não é necessário, nada mais que isso. O banho pode ser repetido 3 vezes por semana durante o período de um mês, tá? E após esse período deve-se então trocar a erva utilizada. Você sabe que aqui em São Paulo, em várias localidades, existem locais específicos para esse tipo de terapia, esse tipo de atividade anti-estresse. E você pode se beneficiar disso aí após um dia de trabalho, ou então em um fim de semana onde você queira dar um tempo ao seu corpo, tá? Nesses locais, normalmente, após o banho de imersão, segue-se uma massagem. Isso é ótimo, porque além de propiciar o relaxamento das tensões musculares, são benéficos também para o corpo todo, o organismo como um todo, né? E tem uma ação terapêutica maravilhosa, principalmente uma ação promotora de saúde e anti-estresse, né? Os banhos podem ser desintoxicantes, revigorantes, hidratantes e relaxantes, tá? Como assim, né? Banhos desintoxicantes são aqueles que ativam a circulação sanguínea e ajudam o corpo a eliminar toxinas, né? São com substâncias mais vigorosas que trazem então à pele aquele tom mais avermelhado, tá bom? Banhos revigorantes são banhos refrescantes, tá? São banhos que podem fazer com que a pessoa se sinta mais disposta, principalmente porque às vezes são utilizados alguns jatos em pontos energéticos do corpo, ativando a energia vital. Banhos hidratantes e rejuvenescedores são a base de alguns óleos e de algumas plantas que hidratam e que relaxam. Deixa eu ver aqui com a produção se já está ok o computador. Não? Como é que está isso aí? Então, vamos continuar conversando aqui e eu vou aguardar a mensagem de vocês depois, tá bom? Vou pedir para vocês enviarem perguntas e mensagens e também colocarem o e-mail de vocês. Quando eu recebo aqui ao ar, eu não consigo responder diretamente, tá? Vai dentro de um espaço aqui da Just TV que eu não tenho acesso. Ah, beleza, acabei de receber aqui. Obrigada, viu, Rosê? Foi maravilhosa, viu? O Pedro dizendo assim, tem chá para a melhoria do desempenho sexual? Chás revigorantes podem dar disposição física para a pessoa. Agora, existem uma série de componentes de ervas que podem propiciar o organismo, em todo o seu sistema hormonal, a ter um desempenho melhor, de reequilíbrio. E isso vai fazer com que a pessoa também, sexualmente, se sinta mais disposta, tá? Mas não necessariamente. Ah, e a Rosângela diz o seguinte, qual é o melhor chá para emagrecimento? Muito bem, Rô. Eu trouxe aqui uma propaganda de uma empresa, no momento eu não posso dizer a empresa que é, mas basta você procurar na internet ervas medicinais e aí você vai ter ali umas 2 ou 3 empresas idôneas, interessantes, que já disponibilizam produtos em farmácias com artigos assim voltados para o campo natural, não simplesmente bioquímico, tá? E aí, existem vários chás emagrecedores, assim como você pode comprar chás e compor o seu chá emagrecedor, tá? Uma coisa que emagrece é a porangaba. Cadê a porangaba? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Porangaba, tá? Poderoso emagrecedor que diminui o colesterol, tá? Esse chá durante algum tempo chegou a ser polêmico e ia ser retirado do mercado devido à ação de ativação do corpo. Porém, ele conhecido como Cordia salicifolia, ele atua diretamente na diminuição da gordura e do colesterol, tá? Hoje em dia você pode tomar que não tem nenhum problema. Um outro chá também emagrecedor é aquele conhecido como centelha asiática. Deixa eu ver se eu acho aqui a substância da centelha asiática. Achei, tá? Ele é um reconstituinte celular
melhora a pele, inclusive, por ativar a circulação sanguínea. E existem compostos de chás, viu, Rosângela? Compostos de 5 ervas, 7 ervas. Então, existe, por exemplo, 2 componentes diuréticos com outros 2 que atuam no colesterol, na gordura do corpo, com mais alguns que atuam no açúcar do corpo, outros que estimulam o intestino. Então, esse estímulo orgânico de pâncreas, circulação sanguínea, fígado e intestino vai dando um aumento do metabolismo interno, ativa todas essas funções de eliminação e diminuição de substâncias tóxicas do organismo e promovem o emagrecimento, tá bom? Agora, vale a pena consultar um naturólogo ou então na própria farmácia, um especialista para poder orientar a gente. Voltando aos banhos, beleza? O banho hidratante e o rejuvenescedor, tá? Esses banhos são utilizados muito para quando a pessoa tem uma necessidade de renovação celular, quando a pele está seca, em algumas situações de mudança de estação, tá? E aí, se você puder, por exemplo, 1 ou 2 vezes no ano, inverno, verão, banhar-se com um tipo de banho à base de óleo, ou até mesmo na banheira de casa, despejar uma essência, despejar um óleo para banho, vale muito a pena para você manter a saúde da sua pele, manter a hidratação da sua pele, tá? Portanto, esses chás são à base de oleosidade e algumas plantas também hidratam, relaxam, além de atuar na renovação celular. E o último banho é aquele banho mais relaxante, entende? Que usa um pouco de aroma, tá? E de substâncias calmantes que, através justamente desse estímulo de bem-estar, faz com que o corpo fique mais tranquilo, relaxado. E aí a gente passa a ter benefícios, por exemplo, de um sono melhor, de uma diminuição do estresse muscular e tudo mais. Qual outra propriedade dos chás, né? Gargarejos, tá? A propriedade específica para a região da garganta e da cavidade bucal é o gargarejo que vai ajudar como anti-inflamatório. Vai atuar dessa maneira, também como antisséptico, eliminando ali uma série de agentes que estão causando o desconforto, o aumento da inflamação lá da garganta e vai limpar essa região. Portanto, o chá conhecido como Citrus limonium nada mais é do que o limão, né? A gente vai usar as folhas do limoeiro, tá? Ou vai comprar diretamente a substância já na farmácia. E outro também que eu já citei, que é ótimo para garganta, para infecções bucais, é o gengibre, tá? Zingiber officinalis. E aí vai fazer com que a pessoa tenha realmente um alívio maravilhoso de toda a região da garganta e da cavidade bucal. Muito bem. Que outra coisa podemos fazer com chás? Inalações, tá? Inalações sempre inalando o vapor que sai após a fervura do chá. Uma das substâncias que podem atuar diretamente no organismo, solucionando, melhorando problemas de ordem respiratória, é a arruda, tá? A arruda tem essa particularidade, lógico que bem dosadinho, e vocês também conhecem já a cânfora, tá? Que pode ser comprada também em creminho, e esse creme diluído na água fervida, faz com que aquele vapor tenha uma ação assim descongestionante nasal, tá bom? Pode-se fazer também lavagens, isso era feito antigamente, hoje em dia existem clínicas específicas para lavagens de intestino, né? E não é uma coisa muito usual no dia a dia das pessoas, mas é uma prática natural e que vem sendo agora realizada de algum tempo para cá, tá? Existe o quê? Existe uma propriedade do confrei e da salsa para esse tipo de higiene corporal, para esse tipo de manutenção da saúde do corpo, tá? Usa-se, porém, a utilização de algumas plantas também para a parte externa do corpo, principalmente para a pele,
quando ela está sensivelmente irritada, e aí o efeito que se tem é um efeito calmante, um efeito de diminuição daquela inflamação, e junto com outras substâncias, por exemplo, a farinha do fubá, existem chás que podem favorecer a revitalização da pele, a renovação celular, tá? Com efeito esfoliante, e aí fazer com que a pessoa tenha depois uma propriedade a mais para se hidratar, passando um creme e tudo mais, e aí tem aquela região do corpo mais macia, mais renovada, tá? Uma última coisa que a gente pode fazer com os chás é justamente após a utilização de algumas máscaras. As máscaras servem para limpar a pele e fazer com que os poros se abram, não é mesmo? Portanto, os chás servirão, desde que colocados gelados, para fechar os poros, tá? Para manter a saúde da pele após uma limpeza, após uma máscara e fechar os poros. Existem chás que atuam diretamente no intestino, favorecendo um efeito laxativo, tá? Isso é bom, de um lado, porque não há nenhum tipo de química diretamente relacionada à administração dessa substância no organismo, mas, por outro lado, precisa ser dosado. Por quê? Por exemplo, o sene, né? O sene é um tipo de chá que vai favorecer a limpeza do intestino, vai favorecer a eliminação de todas as toxinas que estão ali no intestino, mas através da irritação da parede do intestino. Portanto, os movimentos peristálticos, eles acontecerão, a pessoa terá ali uma diarreia, uma eliminação de gases, né, controlada, porém, o corpo sofrerá um pouco para que isso aconteça. Não vale a pena, porque irritando a parede do intestino, você fica propício ao surgimento de microlesões. Essas microlesões podem se tornar pólipos, né? Ou podem dar origem ali a uma série de infecções, e aí a pessoa vir a ter uma doença por estresse da parede intestinal. Então não vale a pena. Existe sene, inclusive, em cápsula. A maioria dos chás que eu estou mencionando aqui, a gente encontra também em cápsula, tá? Eu não sei se vocês já tomaram chá de alho. Embora não seja em folha, o alho, ele tem assim uma propriedade anti-inflamatória maravilhosa. Você não precisa nem ferver. Você pode deixar o alho na água de um dia para outro. Pode ser um dente ou dois, né? E você pode tomar durante o dia colheradas dessa água, né? Ou meio copinho pela manhã, meio copinho à tarde. O efeito que ele tem é purificador e a sensação que se tem depois é de disposição física. Não causa mau hálito, muito pelo contrário, e favorece as defesas do organismo, tá? Inclusive, falando em mau hálito, existe aqui um composto montado em farmácia que é o alcaçuz, a hortelã, o juá, a malva e a salsa, tá? Essas substâncias juntas, você pode tomar de 1 xícara até 4 por dia, fazem com que todo o sistema, o aparelho digestivo da pessoa, desde a cavidade bucal até o estômago, tem um efeito purificador, né? A gente deve lembrar que existem substâncias não simplesmente alimentares que causam o mau hálito, uma delas é o cigarro. Então, lógico, a primeira coisa a fazer seria eliminar o cigarro. Hoje eu encontrei uma pessoa maravilhosa, e ele é fumante. E aí eu disse assim: oi, seu Nelson, como vai? Tudo bem? E aí? E o cigarro? Parou de fumar? Ele falou: não, continuo com a vitamina C, C de cigarro. Não achei nada engraçado, porém ali naquele momento ele estava me dizendo que não, ainda não tinha eliminado o vício, mas tinha diminuído o número de cigarros por dia, né? Gente, cuidar da saúde é mais do que uma obrigação. Faz parte do desafio humano entender as pessoas, entender a si mesmo, entender o que faz mal, quais são os hábitos realmente que não promovem bem-estar e aí buscar mudá-los.
Tudo bem que existe o trabalho, que dificulta às vezes a gente sentar para se alimentar melhor, mas também existem recursos, né, que você pode compor dentro do seu dia a dia para que tenha uma alimentação saudável. Se na principal refeição você não pode sentar para comer e fazer uma grande refeição, então você pode alterar o seu plano de dieta diário para que as grandes refeições sejam em horários talvez não usuais. Para algumas pessoas o almoço pode ser às 10, 10 e meia da manhã, porque o café da manhã foi 6 e meia, 7. Para outras pessoas, 10 horas da manhã é café da manhã e o almoço se torna 2, 3 horas da tarde. E por aí vai. Nesse planejamento de 4 a 6 refeições diárias, sentar, pensar a respeito das suas necessidades é de fundamental importância para se manter saudável. Não existe outro caminho a não ser você estudar dentro da sua disponibilidade do dia, das suas condições de alimentação, daquilo que é necessário para você se nutrir, qual a melhor forma de alimentação, tá bom? Muito bem, essa pergunta é de outro programa, não é para mim. E eu queria que vocês soubessem o seguinte, busquem informações sobre chás. Né? A gente está habituado de repente a conhecer apenas os chás estimulantes, o chá preto, por exemplo, em substituição ao café, ou os chás calmantes, que são ideais para a gente tomar antes de dormir, por exemplo, capim-cidreira, camomila, erva doce. Eu comecei a me informar sobre chás quando eu me tornei mãe. Meu primeiro filho tinha muita cólica. E aí, uma coisa que a avó dele dizia é o seguinte, dá um chazinho, e realmente eu dava um chazinho 10, 15 minutos depois, o bebê começava a sentir um alívio e aquela cólica estava diretamente relacionada a gases, portanto o bebê tinha uma eliminação desses gases e conseguia descansar. Na criança, a dor de barriga ela é muito mais intensa e ela às vezes é provocada até pela própria alimentação da mãe que amamenta, né? Ou de substâncias novas, como o leite em pó e tudo mais. No adulto, nem sempre isso é perceptível, né? E aí, às vezes a pessoa não relaciona os gases que ela tem, os gases, com o refrigerante que toma. Enfim, se não toma refrigerante, mas ainda assim tem muitos gases, pode ter certeza que a composição dos alimentos está provocando no organismo uma química que promove uma fermentação e essa fermentação não está trazendo ao organismo o benefício necessário de se manter justamente equilibrado. Então, tudo que nós fizermos no nosso organismo vai ter uma ação direta com o nosso bem ou mal-estar, tá? Eu sugiro não tomarem líquidos durante as refeições, eu sugiro intercalarem as alimentações com chás, tá? E sugiro pelo menos 2 xícaras de chá por dia. Um chá revigorante, que você pode tomar pela manhã, no meio da manhã, e um chá relaxante, que você pode tomar, por exemplo, antes de dormir, substituindo o leite à noite pela ceia, por torrada ou pão integral, uma fatiazinha de pão integral antes de dormir, tá bom? O programa de hoje teve chá como tema e se você tiver uma sugestão, se você tiver uma pergunta para fazer, manda para oficinadocorpo@justtv.com.br com o seu e-mail embaixo, tá bom? Para eu poder responder para você. Agradeço a todos que estão aqui comigo. Na terça-feira que vem é feriado, então a gente vai reprisar um dos programas. Nos encontramos então no dia 19, tá bom? Boa noite, obrigada.